Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analyst aqui. E hoje, pessoal, vamos fazer uma análise da Open do Arnold Classic Ohio. E vou fazer algo diferente aqui, tá? Primeiro a gente vai analisar separadamente Harry Chupin versus Andrew Jacked, depois Nick Walker versus Harry Chupin. E eu vou fazer isso, tá? Porque o Harry ficou em terceiro, então eu acho justo. E depois, pessoal, vamos analisar o top 2, Andrew versus Nick. Sendo que no final desse vídeo eu vou fazer algumas considerações finais e acabo, né, obviamente, englobando todos os três atletas nessas observações, beleza? Vamos lá. Duplo bíceps de frente. Silhueta e proporções bem semelhantes entre os dois, porém, pose do Andrew. O Harry até leva uma vantagem na profundidade dos cortes na perna, especialmente ali no sartório, e também na fluidez entre a linha de cintura e a dorsal. A continuidade, né, da silhueta é mais bonita, mas o Andrew trouxe braços com mais proporção que o Harry em relação ao encaixe de bíceps, tríceps e antebraço. Trouxe também um peitoral mais cheio, né, o que contribui para um aspecto mais 3D e uma parede abdominal mais condicionada. Você vê pela marcação no oblíquo. Na expansão de dorsal de frente, o frame do Harry é mais agressivo, a largura dos ombros e o uso da dorsal faz ele ficar mais preenchido no tronco, e a vantagem nas pernas continua. Já o Andrew traz um peitoral muito mais denso e volumoso que o do Harry, o peito, né, chega ali a tocar no queixo dele, e os ombros têm mais separação em relação ao braço. Mas como o uso da dorsal na pose não foi acertada, ele deveria expandir mais. Esses pontos positivos acabam sendo descartados. Pose do Harry, apesar da diferença ali de qualidade e arredondamento no peito e no ombro. No peitoral de lado, a diferença no encaixe do peito com o ombro fica ainda mais fácil de se perceber. Apesar de que ambos recebem críticas, né, por certos formatos musculares que parecem fugir ali da anatomia correta, o Andrew ele tem muito mais encaixe nessas duas porções. E apesar do Harry ter um peitoral mais largo e o Andrew não conseguir ficar largo nessa pose, né, necessitando até de um controle abdominal melhor, tá certo? A parte inferior faz a diferença no contexto geral, porque mesmo que não tenha muito detalhe na perna ou no glúteo do Andrew, o Harry não trouxe 100% dele para conseguir expor o Andrew nesse quesito. Então, já que não tem diferença de condicionamento nem detalhe na parte inferior, a diferença de volume então se faz mais nítida entre os dois, fazendo essa pose ser vitoriosa do Andrew, obviamente por conta do balanço entre a parte superior e inferior da pose. Aqui no duplo bíceps de costas há uma diferença curiosa. Enquanto o Harry ele consegue ser superior no preenchimento do glúteo e nos detalhes também do posterior de perna, o Andrew ele consegue trazer um aspecto bem 3D na parte das costas, porque apesar de ter uma diferença na densidade da dorsal, você vê que o Harry claramente leva vantagem, o Andrew se sobressai muito no trapézio e também na separação muscular dos músculos escapulares junto com a borda superior da dorsal. Combinando isso com o volume dos ombros e a profundidade da separação muscular dos braços, ele consegue um visual melhor que o do Harry na parte superior da pose. Porém, pelo equilíbrio da parte superior e inferior que o Harry tem, ele consegue um empate aqui. Porém, pessoal, não me surpreenderia se pessoalmente o Andrew levasse uma vantagem por conta do aspecto da parte superior das costas dele, tá? Esse nível de 3D, se é visto aqui nessas imagens, né, imagina pessoalmente como não deve ter uma diferença significativa. Porém, imaginando que tenha tido um empate, o mesmo acredito que vale para a expansão de dorsal de costas. Porém, pessoal, o motivo é diferente e a certeza de um empate definitivamente é maior. Vou explicar para vocês, tá? O Andrew no duplo bíceps de costas, contraindo a parte superior da pose, acaba criando uma desproporção de detalhes e espessura com a parte inferior do próprio físico. Ou seja, o nível de 3D da parte superior dele tá tão bom que ele mesmo se expõe na parte inferior do físico dele, mostrando que há uma disparidade na qualidade dessas duas regiões. E como o Harry trouxe mais proporção, a parte superior bem semelhante com a parte inferior, ele conseguiu igualar o jogo contra o Andrew. Ou seja, pessoal, o Andrew não perdeu a pose, ele só deixou de ganhar. Já aqui, pessoal, fazendo a expansão, o Andrew perde muito dos detalhes do trapézio e principalmente dos músculos escapulares, e é nesse processo que ele fica proporcional com a parte inferior do físico dele. Porém, como o Harry não trouxe os 100%, ele não conseguiu expor o Andrew em relação ao condicionamento, fazendo assim então um jogo bem equilibrado. Indo agora para o tríceps de lado, temos um cenário bem diferente do peitoral de lado. O Harry, pela posição dos braços, consegue criar uma fluidez mais agradável entre peito, ombro e tríceps. A parte inferior, que ficava desproporcional também no peitoral de lado, aqui se faz mais presente por dois motivos. Primeiro, que ele não tenta ativar o glúteo, assim ele deixa essa região com mais volume, e segundo que, pela execução natural da pose, ele não usa o braço e nem o ombro de trás.
quando ele colocava o braço e o ombro de trás para jogo, né, no caso no peitoral de lado, o tronco dele ficava muito mais largo no geral, mais preenchido, então criava um desbalanço com a parte inferior. Aqui com o braço e o ombro escondido, a proporção com a parte baixa, com a parte inferior, né, fica muito mais encaixada. Já o caso do Andrew é o contrário. Como ele tem uma perna bacana de lado, a ausência do braço e do ombro de trás, como ele ficava, né, no peitoral de lado, deixa ele menos imponente no tronco. Então no tríceps de lado, ele deixa de usar algo que poderia o ajudar muito a ficar mais preenchido na parte superior. Então, pessoal, o Hari acaba ganhando essa pose, tá? Por tudo isso que eu acabei de falar e também, obviamente, porque a linha de cintura dele fica muito mais controlada que a do Andrew. Abdominais e coxas. Pose sem dúvidas do Andrew, tá? É curioso, inclusive, notar que essa pose poderia ser muito mais competitiva, né? Como o Hari claramente vem se incomodando com as acusações de assimetria na perna dele, onde a direita dele parecia estar menor que a esquerda, né? Inclusive, até o Tyler Mano comentou sobre isso. Ele acabou usando essa base aqui, onde ele fica mais de lado, escondendo a perna maior e estica a sua perna da frente. O Hari não costumava posar assim, tá, pessoal? A pose era infinitamente melhor, ele era muito mais confiante no abdominais e coxas. Até o vácuo o Hari fez de lado aqui nesse Arnold Classic Ohio para vocês terem uma noção. E no mais musculoso temos isso aqui. O Andrew, pessoal, é basicamente o Hari Choopan mais alto, tá? Porém com a pose inferior. As proporções são bem semelhantes, mas como o Hari tem um encaixe superior da pose, né? Pois ele mostra o abdômen e também é um peitoral ali mais cheio, eu acredito que isso aí deixa a parte de cima mais bonita e mais encaixada com o ombro, o Hari acaba ganhando essa pose. Então pelas imagens que temos da live stream e falando especificadamente desse confronto nas prévias, acredito eu que teve um empate entre o Andrew e o Had nesse pose a pose. Agora, pessoal, vamos para Nick versus Hari. Bom, aqui no duplo bíceps de frente temos o Hari com as vantagens padrões, tá? Pernas mais cortadas, especialmente pelo sartório e o reto femoral, e uma silhueta bem mais destacada pela largura em dorsal e também, claro, né, o contraste que essa região faz com o quadril dele. O que faz essa pose ainda ser competitiva entre os dois é o aspecto muscular do Nick, principalmente nos braços. Então, por conta do aspecto muscular que o Nick tem, ele consegue tirar um pouco da vantagem do Hari em relação à estrutura, né, e à silhueta da pose. Mas ainda assim, pessoal, o Hari leva o duplo bíceps de frente. Já na expansão de dorsal, temos uma melhoria grande do Nick Walker em relação à mobilidade. Pela primeira vez em um longo tempo, ele conseguiu deixar as dorsais mais abertas. Porém, apesar do Nick ter um visual anatômico mais encaixado de peito, ombro, braço e até antebraço, né, aliado também com essa nova melhoria aí na expansão das dorsais, o encaixe da pose do Hari pela dorsal e também pelo controle abdominal, que está praticamente perfeito, o deixa numa pequena vantagem, assim como no duplo bíceps de frente. E agora, pessoal, é que a situação desse confronto começa a se inverter. Indo para o peitoral de lado, até conseguimos ver uma vantagem do Hari no peitoral, mas acaba por aí, porque mesmo que o Nick ainda precise de mais proporção entre peito para acompanhar os braços, a parte inferior da pose é muito absurda para o Hari conseguir segurar a diferença. Ele não somente fica desproporcional em relação a si mesmo, mas ele é totalmente exposto pelo Nick em relação a isso, tanto em nível de detalhes como principalmente de volume. Pose muito clara para o Nick Walker. No duplo bíceps de costas, outra disparidade, mas dessa vez não somente o tamanho e a qualidade das pernas e do glúteo do Nick continuam fazendo a diferença, mas a parte superior também mostra níveis diferentes. O volume do braço, o encaixe dos ombros com o trapézio, o detalhe dos músculos escapulares e também toda a dorsal, a qualidade você vê muscular que está bem diferente. E até o V-taper, pra ser bem sincero, tá melhor que o do Hari. Dominância do Nick Walker no duplo bíceps de costas, e fazia muito tempo que eu não via o Hari Choopan ser tão dominado nessa pose. Agora, indo pra expansão de dorsal, a diferença na parte superior é diminuída, mas isso só serviu para evidenciar ainda mais o quão à frente o Nick Walker estava em relação a volume e detalhes ali no glúteo, na parte inferior da pose no geral, tá? Outra pose fácil do Nick Walker. No tríceps de lado conseguimos ver novamente o Hari com o físico equilibrado, e o motivo é o mesmo que eu expliquei pra vocês no confronto com o Andrew. Porém, pessoal, como o Nick Walker, ao contrário do Andrew Jack, ele consegue executar a pose com maestria, né, e trazendo inclusive uma parede abdominal controlada, é impossível ignorar a diferença brutal que tem no volume dos dois, na proporção do frame. Não somente o frame do Nick é mais impressionante, como tem partes ali que são claramente mais destacadas, né, tríceps e pernas. Por isso a vitória é dele também nessa pose. Agora, indo pro abdominais e coxas, temos uma pose que, em teoria,
teoria, o Hari deveria ganhar com uma certa tranquilidade do Nick, certo? Mas olha como é extremamente importante você sempre estar executando bem as poses. Por conta das pernas bem ativadas, o Nick não se fez só bem competitivo na pose. Ao meu ver, mesmo com a linha de cintura mais larga e um frame menos fluido no geral, ele ganha essa pose. E ainda, pessoal, sobre a importância das poses, no mais musculoso, o Hari cometeu um erro que não se comete. Deixou de usar a variação mais forte da pose que ele tinha. Ao invés de usar aquela pose onde os punhos vão de encontro um com o outro, ele colocou uma mão na cintura. Aí ele perdeu o peitoral todo estriado, que era o ponto principal forte dele nessa pose, e o Nick Walker definitivamente tirou vantagem disso. Ele ficou melhor nesse momento aqui. Então, no geral, pessoal, ficou 6-2 pro Nick no pose a pose. Pô, Carlos, então se você viu o Hari empatando com o Andrew, porém o Nick ganhando do Hari de maneira convincente, significa então que o Nick foi garfado, certo? Até porque, pela lógica, se o Nick consegue ganhar do Hari que empatou com o Andrew, ele também deve conseguir ganhar do Andrew. Mais ou menos, tá, pessoal? Vou explicar. Primeiro, eu acredito que o Nick deveria ter ganhado. Inclusive, mesmo que eu entenda o resultado, né, o porquê o Andrew conseguiu ganhar, eu não concordo com o scorecard. Ao meu ver, não faz sentido toda essa dominância do Andrew Jacked desde as prévias. Porém, pessoal, há algo aqui a se destacar. Pelo fato do Andrew ser mais alto, ter um frame naturalmente mais imponente e também ter conseguido trazer algumas qualidades diferentes do Hari Choopan para esse campeonato, algumas poses precisam ser interpretadas de outra maneira. É encaixe de jogo, né? Aquilo que eu sempre falo com vocês aqui no canal. Olha o duplo bíceps de frente, por exemplo. Eu acho o Nick muito mais competitivo contra o Hari nessa pose do que ele é contra o Andrew, apesar do Andrew e do Hari serem bem compatíveis, bem comparáveis. Ou seja, pessoal, eu até consigo ver o Nick ganhando do Hari nessa pose, ver o Hari ganhando do Andrew nessa pose, mas eu não consigo ver o Nick ganhando do Andrew nessa pose, por conta do frame da altura. Aproveitando, inclusive, vamos para as outras poses. Na expansão de dorsal de frente, a mesma coisa, tá? Aliás, né, como o peito do Andrew tem mais qualidade e os ombros têm um encaixe melhor, a diferença no tronco é mais visível. Então deixa de ser somente uma diferença de frame, Hari versus Nick no caso, e passa a ser frame mais qualidade muscular, Nick versus Andrew. Carlos, e nas poses de costas? Então, pessoal, o Hari acabou sendo exposto pelo Nick na parte superior e na parte inferior, certo? Mas você lembra do aspecto 3D nas costas que o Andrew conseguiu trazer para esse evento? Então, esse fator o deixou muito mais competitivo contra o Nick Walker do que o Hari conseguiu ser. Então, se o Nick conseguia expor o Hari Choopan tanto na parte superior como na parte inferior, o Andrew, pelo menos na parte superior, conseguiu se segurar muito bem ao lado do Nick Walker, justamente por conta destes detalhes a mais que ele trouxe nas costas. Vamos pro peitoral de lado. Ao contrário do Hari, o Andrew não foi exposto na perna, e como ambos têm uma desproporção considerável, né, da falta de volume de peito em relação aos ombros e os braços, tô falando aqui, tá certo, do Nick e do Andrew, a pose ficou extremamente próxima, porque a proporção do físico dos dois é muito parecida aqui, bem diferente do caso do Hari Choopan contra o Nick Walker. Agora, abdominais e coxas. O Andrew simplesmente não errou. Se o Hari Choopan acabou vacilando em não mostrar o abdômen da melhor maneira possível, né, com medo de expor as pernas dele, o Andrew ficou totalmente de frente e tocou no ponto principal fraco do Nick Walker, a largura da cintura. No mais musculoso, a pose ela é do Nick, tá certo? Mas é impossível negar que a diferença de altura e frame não deixa a distância menor entre os dois. O Andrew consegue ficar bem próximo ao Nick Walker por conta do impacto visual que o tamanho dele causa. Ou seja, pessoal, no apanhado geral, eu entendo o Andrew ter ganhado esse evento, especialmente porque nas finais ele chegou ainda melhor do que nas prévias, apesar, né, do scorecard falar o contrário. Mas quem assistiu viu, cara, era nítido, né, pelo menos na live stream, que o Andrew realmente chegou melhor, e quem tava presente comentou isso também. Porém, pessoal, eu acredito pelo fato do Nick Walker ter apresentado um físico mais completo e só ter tido um ponto fraco, que no caso era a parede abdominal, né, pela parte estrutural dele, ele merecia ter ganhado. Pô, Carlos, mas você não viu o Hari Choopan ganhando em nenhum momento? Pessoal, eu achei que o Hari Choopan pudesse ganhar quando começou as finais desse Arnold Classic Ohio, tá? Nas duas primeiras poses, né, no duplo bíceps de frente na expansão, ele tava tão absurdo que eu falei, cara, se ele tiver melhorado a parte de trás do físico dele, né, nem precisa melhorar tanto o lado, ele poderia ter ganhado. Mas a realidade é que das prévias para as finais, o Hari Choopan não conseguiu trazer um condicionamento tão grande assim nas costas e no glúteo, ou até mesmo no posterior de perna. O físico dele
não estava tão vivo quanto era no Mr. Olympia, né, nas outras versões que ele acabou trazendo. Então, minha opinião é, pessoal, Nick Walker deveria ganhar, porque eu acredito que justificar a vitória dele é algo muito mais fácil, muito mais objetivo. Quando o Andrew ganha, eu consigo ver o porquê ele ganhou, tá certo? Ele tinha definitivamente algumas qualidades e conseguiu melhorar muito, né, cara, das prévias para as finais. Eu sei que algumas pessoas podem pensar que ele só ganhou pela estética, né, ou seja, um critério bem subjetivo, só que obviamente, né, pessoal, o frame, a altura não é algo subjetivo, é algo bem objetivo. Isso teve um impacto, é por isso que esse tipo de resultado, né, que eu não necessariamente concordo 100% com o resultado, com a escolha do campeão, mas eu consigo entender muito bem, então eu não fico revoltado. No geral, o evento foi incrível, né, cara? Tivemos aí uma batalha assim absurda, foi muito bonito ver o Andrew confrontando contra o Nick e o Harry Chopin, todos os três trouxeram boas versões. Eu acredito que dependendo do dia ali, cada um poderia ter ganhado. Realmente o Nick teria mais dificuldade por conta da linha de cintura dele e claramente, né, há uma certa resistência para ele não ganhar por conta disso, né? Não querem colocar ele como novo padrão, digamos assim. Porém, pessoal, o Nick Walker, ele sai desse evento muito maior do que ele entrou. O cara tava desacreditado, né? Ficou em top 6 no Mr. Olympia e ganhar do Harry Chopin é um atestado de que ele pode sim vencer o Olympia algum dia. Só obviamente acredito eu que vai depender dos outros atletas de deixar a porta um pouco aberta para que ele possa lá ele entrar. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontrar lá na Growth Suplementos. Se você quer apoiar, utilize o cupom Carlos, que é muito importante, tá? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.